The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, pessoal. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes mais uma vez em nosso encontro via webinar com a Iluminata. Meu nome é Pedro Ivo Moraes, eu vou estar aqui hoje novamente como organizador desse evento e, logicamente, vou ajudar todos e estar inteiramente à disposição para ajudá-los a tirar dúvidas e passar informações que a gente queira ou tenha as dúvidas durante esse evento, tá? Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre hipnose ericksoniana, uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa. Vamos também esclarecer um pouco qual é o caminho para aqueles que desejam se certificar em hipnose ericksoniana ou para aqueles que desejam fazer um curso introdutório sobre essa ferramenta. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Antes de a gente começar, pessoal, seria legal a gente relembrar ou até informar para aqueles que não conhecem a ferramenta que a gente está usando. É uma ferramenta extremamente simples de usar. Eu vou citar para vocês alguns dos recursos que ela permite para que a gente consiga ter o melhor webinar possível. Aí na tela de vocês está aparecendo a barra de ferramentas que provavelmente deve estar no canto, na lateral do computador de vocês. Essa barra é a ferramenta. A área mais usada por vocês é a área de questions, que provavelmente vai estar situada aí no meio da barra lateral do seu computador. Essa área é onde a gente vai conseguir trocar ideia. É onde também vocês vão conseguir fazer perguntas durante todo o evento. Tá? É legal frisar isso, que as dúvidas podem ser colocadas em qualquer hora do evento, que a gente passa para o palestrante, seja no final, quando a gente abrir para perguntas, ou seja, se tiver alguma brecha aí, a gente tiver a dúvida durante o webinar. Mas vão fazendo perguntas conforme a dúvida for aparecendo. Eu acho que assim fica mais saudável para todo mundo. Nessa área também, se vocês tiverem dúvida com relação à ferramenta, clica a sua dúvida nessa área que eu vou receber aqui e responderei para você nessa área também, para que a gente possa ajudar vocês a usar essa ferramenta. Vale lembrar que o microfone de vocês está desligado, tá? Está totalmente mutado. A gente faz isso para deixar a organização um pouco melhor e até o evento um pouco mais tranquilo. Mas é lógico, caso vocês queiram participar via voz, vocês podem solicitar para mim na área de question, digita lá, gostaria de participar via voz, que a gente vai ter o imenso prazer de atender você. E aí eu vou ligar o microfone da pessoa que solicitou para que ela possa fazer a pergunta ao vivo, tá? Qualquer dúvida ou problema, entre em contato diretamente comigo. Vou falar um pouco sobre o palestrante de hoje. O nosso palestrante hoje é o Nicolai Cursino. O Nicolai Cursino tinha diversas formações internacionais e nacionais. Ele é trainer em programação neurolinguística, ele é coach certificado pela ICC, ele é certificado em hipnose ericksoniana pela American Board of Hypnotherapy e pela American Society of Clinical Hypnosis. Também é consultor associado do The Global Institute for Trauma Resolution. Tá? Enfim, acho que a melhor pessoa para se apresentar é o próprio Nicolai. Então, Nicolai, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui para te ajudar também. Espero que a gente tenha o melhor webinar possível. Seja bem-vindo. Ok, Pedro. Obrigado mais uma vez e bem-vindo todo mundo que está aí ouvindo o webinar, aqueles que estão sempre por aqui, quase que semanalmente a gente está aqui, né? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos aí ao evento. Eu acho que para me apresentar como palestrante hoje, a principal questão é que eu sou uma pessoa que estuda a hipnose ericksoniana há um tempo razoável, que utiliza a hipnose ericksoniana e que sou profundamente apaixonado por essa técnica. Uma técnica que está presente na minha vida todos os dias, sem falta, através de auto-hipnose, através de transe conversacional, trabalho com os outros, no meu trabalho, na família, atendimentos e uma série de outras coisas aí. E é uma técnica que vocês vão ver que é muito mais do que uma técnica. Na verdade, a hipnose ericksoniana, ela é uma filosofia de vida, uma filosofia de comunicação, uma filosofia de se lidar com os outros e que causa mudanças muito profundas em você, além, é claro, de toda a técnica hipnótica que a gente vai falar por aqui. Eu queria mandar um abraço aí para o Stephen Adler e para o Eduardo, que provavelmente
estão ouvindo a gente lá em Nova York, da ACT, que são aí o Adler, que é o nosso formador, que a gente vai falar um pouquinho dele, e que foi o meu grande professor. E, enfim, estamos fazendo esse evento aí em parceria entre a Iluminata e a ACT, e vamos em frente. Pessoal, eu costumo ir um pouco rápido nos slides, e para que haja um tempo no final para a gente fazer perguntas. Então, estejam à disposição para fazer perguntas, eu vou responder com a experiência de atendimentos toda que eu já tenho, com experiência com o grupo, e se a gente não souber alguma pergunta a responder, a gente vai pesquisar, a gente vai colocar para você depois, você pode mandar um e-mail para mim depois, para a gente entrar em contato, e a gente vai abrir esse espaço para você, vai anotando para a gente trabalhar lá no final do webinar, ok? Então vamos em frente. Existem 3 momentos nessa palestra que eu vou pedir para vocês colaborarem. Colaborarem como? Respondendo uma pergunta, um questionário, uma questão simples que vai aparecer na tela de vocês, para eu conseguir saber qual é o nível de conhecimento dessa turma, para eu direcionar o tipo de comentário, o tipo de palestra que a gente vai fazer. Então, são 3 momentos só, o primeiro é esse aqui. Então, eu vou pedir para vocês responderem, clicando com o mouse na resposta que for a mais adequada, o quanto você conhece de hipnose ericksoniana. Pedro, está contigo. Legal, Nicolai. Vamos lá, gente. Para quem já conhece a ferramenta, é simples. Para quem não conhece, é simples também. É só clicar na bolinha branca da opção desejada que a gente já computa aqui na hora. Então, não tem muito segredo. Clique na bolinha branca que a gente vai esperar todos clicarem para que a gente tenha essa resposta aqui. A pergunta é, o quanto você conhece de hipnose ericksoniana? Não sei quase nada. Já vi alguma demonstração. Já li sobre o assunto. Fiz um treinamento curto em um curso de PNL. Ou fiz um curso completo de hipnose ericksoniana. Parece que o pessoal já está bem familiarizado com a ferramenta. Enfim, um pouco mais de 80% das pessoas já votaram. A gente costuma ir dar 1 minuto e pouco. Como essa é a primeira pergunta, a gente vai esperar um pouquinho para que todos possam responder. Lembrando para aqueles que chegaram agora, que se alguém tiver dúvida e quiser tirar dúvida, tanto com relação ao tema de hoje, como com relação à ferramenta, a área de questions é onde a gente está conversando. Tá? Então digita lá a sua pergunta que eu respondo a pergunta da pessoa. Vamos ver então quais foram os resultados. Nicolai, os resultados foram o seguinte. 35% das pessoas disseram que não sabem quase nada. 7% das pessoas já viram alguma demonstração. 20% das pessoas já leram sobre o assunto. 29% já fizeram um treinamento curto em algum curso de PNL. Enquanto somente 9% fez um curso completo de hipnose ericksoniana. Com você. Ok. Ok, pessoal, muito obrigado. Então, vamos lá. Os objetivos dessa palestra são uma palestra simples, é uma palestra de iniciação, é uma palestra dos primeiros comentários, primeiros contatos com a técnica que a gente pode chamar de hipnose ericksoniana, que a gente pode chamar de comunicação ericksoniana, que a gente pode chamar de filosofia ericksoniana. Tá? Então a gente vai abordar um pouco isso, o que é a hipnose ericksoniana, vamos abordar em que áreas eu posso aplicar. Porque essa é a grande questão. Se eu tenho uma técnica, de que maneira específica ela pode me ajudar, seja na minha vida profissional ou pessoal. E a gente vai ficar muito surpreso ao descobrir que a hipnose ericksoniana pode ajudar em qualquer tipo de profissão onde haja comunicação, ou seja, quase todas as profissões possíveis, e também para a vida pessoal, para trabalhos de cura, para trabalhos de terapia, é extremamente eclética. E qual é a melhor maneira de se aprender essa técnica, de entrar em contato, de testar, e quais as opções possíveis? Então vamos lá. A hipnose ericksoniana, o nome hipnose, ele vem do grego, hipnos, tem a ver com sono, porque lá no começo, alguns séculos atrás, quando se teve o primeiro contato com hipnose, acreditava-se que a pessoa que estava hipnotizada, ela estava como se estivesse em sono, dormindo. Hoje, a gente sabe que o estado hipnótico é bem diferente do estado do sono. Aliás, ele se parece muito mais com o estado acordado, é um estado de transe, é um estado com um tipo de onda cerebral muito diferente da onda do sono, mas o nome permaneceu. Existem alguns tipos de hipnose. Existe a hipnose clássica, que é aquela que a gente está acostumado a ver na televisão, ver aqueles transes muito rápidos, as pessoas imitando uma coisa, fazendo show.
que é diferente do que a gente vai falar aqui. A hipnose ericksoniana, ela tem a ver com estados de transe, ou estados, uma técnica na qual você aprende através da sua comunicação, através do seu estado de respiração, de centramento, do seu estado de interligação de campo com outra pessoa, ou com outras pessoas, a facilitar através do transe mudanças, aprendizados, busca de recursos, você captar a atenção na maneira como você fala, você consegue captar a atenção de outras pessoas. Então é toda uma técnica, é toda uma filosofia onde a gente vai utilizar e induzir estados de transe para fazer com que as pessoas adquiram mais recursos, sejam mais profissionais, façam mudanças muito mais rápidas. Você fazer uma mudança, um crescimento pessoal em estado hipnótico é muito mais rápido, você acessa memórias muito mais rápido, você faz projeções de futuro mais rápido, você entra em estados emocionais que você quer de uma maneira mais rápida, faz autoprogramação e uma série de outras coisas aí. Ela foi criada pelo psiquiatra americano Milton Erickson, que está aí na fotografia. O Erickson era um cara muito interessante e ele é considerado o pai da hipnose moderna e hoje é unanimidade no mundo que a hipnose ericksoniana é o estilo de hipnose mais efetivo, mais moderno que existe. E, ao mesmo tempo, extremamente sutil, extremamente gentil, extremamente respeitoso em relação a outra pessoa. Uma das coisas que a gente vai chamar a atenção aqui é que a hipnose ericksoniana não tem nada a ver com um hipnólogo comandando alguém. Ele tem a ver com um hipnólogo que cria um campo de tanta aceitação, um campo de tanta conexão e fluidez de comunicação com o cliente, que o cliente passa a transbordar recursos, passa a fazer modificações, ele por ele mesmo, através da sua intervenção. E o Erickson, ele era um grande contador de histórias, fazia mudanças através de metáforas, e é considerado aí o maior hipnólogo que já existiu. Hoje a hipnose ericksoniana ela é reconhecida cientificamente no mundo todo, no Brasil ela é inclusive aceita. Muita gente da área de medicina, da área de odontologia, área da psicologia, é uma técnica comum para ser usada em consultório, para ser usada para anestesia, para ser usada para curas mais rápidas, mas também é uma técnica extremamente útil para oradores, para consultores, para qualquer pessoa que trabalhe com a comunicação. Há uma série de teses, há uma série de livros aí ao redor do mundo que falam dessa técnica. Interessante que quando eu falar de uma parte da técnica, eu vou utilizar, por exemplo, técnicas como a tonalidade de voz. E eu vou descobrir que dependendo da minha tonalidade e do jeito que eu falo, eu posso, por variação, por pausa, captar a atenção das pessoas que estão me ouvindo por uma tonalidade, por uma variação, por uma metodologia no qual o cérebro de quem está me ouvindo é automaticamente conectado ao que eu estou falando. É como se ele não pudesse resistir a essa tentação de ouvir o que eu tenho a dizer. Existem maneiras de se trazer, de criar como se fosse um transe. A gente coloca aqui a foto do Martin Luther King. Aposto que vocês já viram oradores, aqueles caras que falam tão bem, que começam a falar e de repente quando você vai ver a plateia, está todo mundo como se não piscasse. Esse é um estado de transe, quando você está olhando lá a novela, último capítulo, o jogo de futebol e não pisca. Esse é um estado de transe. E como é que pessoas conseguem falar e conseguir esse estado de transe? E esse estado de transe, seja para um orador, para uma grande plateia, seja para uma pessoa falando com um cliente, um coach falando com o cliente dele, ou qualquer tipo de terapia, você tem aquela atenção total, você cria um campo de comunicação com aquelas pessoas de um jeito muito mais fácil, muito mais forte, comunicações conscientes e inconscientes. A gente trabalha a respiração de modo a se conectar mais com as outras pessoas. A gente trabalha a maneira de olhar, a maneira de se colocar, a maneira de manter o centramento. O meu tipo de comunicação, o meu tipo de estado emocional, para que na hora em que eu falar ou estiver trabalhando com alguém, eu tenha atingido um nível de comunicação tal
que vai muito além da comunicação cognitiva, da fala. Essa pessoa se engajou na minha comunicação mentalmente, emocionalmente, instintivamente, e a gente está trocando comunicação e experiência num nível muito mais profundo. Então, induzir o estado de transe nas pessoas é extremamente útil. Dentro do estado de transe, você acessa a criatividade muito mais rápido, você faz mudanças muito mais rápido, muito curas, entra em qualquer tipo de recurso, memória, uma série de coisas. O estado de transe, quando há uma confiança muito grande entre hipnólogo e cliente ou plateia, é um estado extremamente positivo. Mas na hipnose ericksoniana só funciona se houver uma confiança muito grande, se o hipnólogo realmente estiver falando coisas que vão de encontro a valores positivos de quem está ouvindo, que vão de encontro a processos que sejam úteis para as pessoas que são os clientes. O interessante da hipnose ericksoniana é que, ao contrário da hipnose clássica, onde eu tenho ordens autoritárias, do tipo, faça isso, faça aquilo, na hipnose ericksoniana, isso é uma filosofia de vida, porque é lindo. Você entrar em contato com essa técnica, você vai descobrir o que é lidar com a não resistência. É como assim? Imagina aquela pessoa que vem para você com uma crença e que aquilo é verdade para ela de tantos tempos, e você de repente vai querer brigar com ela, dizer que aquilo não é verdade, que não é verdade. Isso é a maneira menos efetiva de você mudar alguém. Quando você tem uma pessoa, seja numa reunião na sua empresa, ou seja um cliente no qual você quer fazer uma mudança, confrontá-lo, ir de encontro, tentar convencê-lo a partir das suas crenças para que ele modifique as deles, é a pior maneira. O Erickson dizia que quanto mais resistência você cria, quanto mais inflexível você é como hipnólogo, mais resistência você cria lá do outro lado, no teu cliente. Na hipnose ericksoniana, você vai aprender a aceitar tudo que a pessoa te traz, as crenças dela, e, ao aceitar isso, colocar e sugerir novas opções, que ela vai pegar se quiser, que ela vai pegar se o sistema dela, se o inconsciente dela acreditar que são possibilidades úteis para ela. Ou do contrário, ela não vai aceitar. Então você, como hipnólogo ericksoniano, é alguém que, por não resistir ao modelo de mundo da outra pessoa, ela automaticamente se torna persuadida por você, ela se torna aberta a ouvir a sua comunicação e ela se torna mais suscetível ao ouvir as novas possibilidades que você vai oferecer para ela. E quem não aceita possibilidades que são melhores para a própria vida? Então, é um trabalho de não entrar em conflito com crença, com choque, com modelo de mundo, com nada. É um trabalho de aceitar tudo isso e, através da linguagem, através do campo, oferecer novas possibilidades e tirar dessa pessoa recursos poderosos. É interessante na hipnose ericksoniana que a pessoa, o cliente, ele não se obriga a aceitar nada do que você sugere. Ele só aceita aquilo que for positivo para ele. Então, olha que interessante o quanto de respeito tem nisso. O teu cliente, ele entra numa sessão com você, ele entra em transe junto com você pela sua respiração, pelo seu jeito de falar, por ter total confiança no trabalho que você está fazendo, e ele vai sentir se isso não for verdade, tá? Porque há uma comunicação feita pelo campo. Então, hipnólogo e cliente entram em transe juntos para fazer um trabalho em conjunto, e o hipnólogo vai conduzindo, usando técnicas, de modo que o cliente vai ouvindo sugestões ou criando novas sugestões de fazer coisas de jeitos diferentes, de olhar situações por um outro lado, de ter crenças diferentes do que ele já tinha, de dar novos significados a experiências passadas. E através do campo que é gerado, ele naturalmente faz essa mudança. E ele, estando em estado de transe positivo, o que acontece é que essa mudança é feita num nível tão profundo que ela tem um impacto dominó extremamente positivo na vida de uma pessoa. Então, muito mais do que 10 anos, 15 anos de conversa mental, muitas vezes em 1, 2 sessões de hipnose, você vira uma chavinha lá no fundo
e tem um efeito dominó extremamente positivo. E as sugestões que você dá, por mais que a pessoa não aceite na hora, elas ficam gravadas num nível muito profundo do inconsciente dela. Então ela vai para casa, aí na hora que ela deitar no travesseiro, vai vir um sonho para ela, ou na hora que ela se acordar ela vai ter uma ideia. De alguma maneira, aquilo vai ficar refletindo, rodando como se fosse na parte de trás do Windows. Porque a técnica vai fazer com que você crie isso nas pessoas. Você vai criar nelas um espaço de abertura para a mudança e para novas possibilidades. Para funcionar o trabalho ericksoniano, a hipnose ericksoniana, a técnica ericksoniana, existe toda uma filosofia criada pelo Erickson, baseada nas crenças que ele tinha. E que é algo fundamental para que esse trabalho tenha sucesso. A gente vai falar agora de alguns princípios dessa filosofia. Princípio de mútua confiança. É um trabalho... Aqui na hipnose ericksoniana não existe aquela coisa, estou desconfiado do hipnólogo, será que ele vai me fazer comer uma cebola? Será que... Se você entrar num processo com alguém com desconfiança ou com qualquer tipo de resistência, esse não vai ser um bom processo. Vai caber ao hipnólogo ser alguém com estado de abertura muito grande, de aceitação muito grande, e onde ele cliente, onde ele plateia, vão entrar num processo de mútua confiança e vão se permitir juntos fazer trabalhos de mudança. É um processo seguro, fica muito claro para o cliente que ele só aceita, o inconsciente dele só vai pegar aquilo que for útil para ele e que for seguro para ele. Aqui não há nenhum contato com catarse, nenhum contato com coisas fortes. A hipnose ericksoniana ela é delicada. Ela faz... para mim, eu que trabalho com uma série de técnicas de crescimento, estou em trabalho terapêutico há muitos anos e uma série de outras coisas, a técnica mais poderosa que existe e, ao mesmo tempo, a mais simples, do ponto de vista de você sai de uma sessão, ou sai de uma reunião, ou de um treinamento, não entendeu muito bem o que aconteceu ali, ou o que você ouviu, e aquilo começa a fazer mudança na sua vida, e quando você se dá conta, depois de uma semana, 2, 3, aquelas tuas questões, aqueles teus problemas foram resolvidos de jeitos que você nem imaginava. É um trabalho de aprendizagem entre cliente e hipnólogo, é um trabalho de intercâmbio de vulnerabilidade. Então é necessário que o teu cliente esteja aberto à mudança de processo, aberto emocionalmente, aberto instintivamente, aberto psiquicamente, precisa ter confiança. E também o hipnólogo, ele precisa ser um ser humano. Aqui não há distância. Embora o hipnólogo esteja no controle da situação, ele não comanda para onde a coisa vai. Ele só mantém as coisas dentro de um cerco positivo e ele também se torna alguém vulnerável em muitos momentos. E, é claro, uma expectativa de sucesso é importante, que a pessoa tenha confiança que aquele processo vai funcionar. O principal resultado aqui é fortalecer a autonomia do cliente. Na hipnose ericksoniana, você não cria dependentes. Então, seja um cliente terapêutico, você não vai criar alguém que fique dependendo de você. Você vai dar a esta pessoa as chaves para ela fazer as mudanças nela, aprender isso nela, e dali a um tempo, inclusive, se desvencilhar de você. Porque o que importa para você é dar autonomia. É fazer com que o teu cliente tenha novas buscas através do processo que ele está fazendo, seja um processo de crescimento, um processo terapêutico, um processo de coaching, o que quer que seja. O rapport, que é essa conexão entre as duas pessoas, ele tem que ser feito num nível muito profundo, num nível de inconsciente com inconsciente. Isso vai ser feito através de acompanhamento, de respeito, de respiração, de criação de campo e de não resistência. Técnicas de não entrar em choque com o modelo do teu cliente ou da tua plateia. É criado um container de aceitação. Então, é necessário, antes da criação de um processo de hipnose, que haja esse container de aceitação. As pessoas... clientes ou a plateia, elas estão num processo onde tudo que vem é permitido de uma certa maneira e há uma aceitação, não há julgamento da parte do hipnólogo.
Um dos princípios do Erickson é que a humanidade é perfeitamente imperfeita, e isso tem muito a ver com o não julgamento, e que há sempre um motivo por detrás de todo o trabalho que se faz. Aqui entra um ponto interessante. Quanto mais forte você se torna como influenciador de pessoas, como hipnólogo ericksoniano, quanto mais você tem a capacidade de entrar no mundo do seu cliente. Então, se o seu cliente vive a vida dele, uma determinada história, com determinadas palavras, acredita em coisas, se você conseguir entrar nessa história, você se torna muito mais poderoso como influenciador. Se você é um palestrante e vai entrar numa palestra onde você tem médicos num congresso, você entrar no mundo deles, você se torna mais forte. E dali você vai fazer uma palestra numa tribo indígena e você entra no mundo deles, na linguagem deles, na maneira de se expressar, você se torna um influenciador muito mais forte. Isso você vai aprender também. Modelos de referência, a linguagem dessas pessoas. E aí, uma situação muito interessante, pense como um sábio, mas se comunique com a linguagem do povo. Eu diria que na ericksoniana, se comunique com a linguagem e com o mundo do seu cliente. Se ele for o povo, se comunique como ele. Se ele for a elite intelectual, se comunique como ele. Existem alguns princípios de trabalho ericksonianos. Então, para a filosofia ericksoniana, toda pessoa é única e ela cria a própria metáfora da vida. Todos nós criamos uma história sobre o que é a nossa vida. A gente conta uma história para nós mesmos sobre o que a gente acredita, o que a gente é bom, quem gosta da gente, se a gente vai ter sucesso em tal coisa ou não, se isso vai ser uma coisa que a gente vai andar para frente, se esse vai ser uma barreira. A gente conta uma história para nós mesmos dentro de um contexto que nós estamos. É como se fosse uma metáfora. E a gente cria essa metáfora e vive dentro dela. Então é preciso, para o hipnotizador, entrar dentro dessa metáfora e jogar com ela. Só que a partir do momento que ele entra nela, ele se torna um guia. Então, na hora que eu vou numa tribo indígena, isso já aconteceu comigo, fazer uma palestra, e eu consigo entrar naquela metáfora da vida deles, a história que eles se contam, a cultura que eles têm, a maneira como eles veem a natureza, a maneira como eles interagem entre eles, eu me torno como se fosse um deles, reconhecido. E isso me dá um poder hipnótico muito maior e um poder de aceitação, de respeito muito maior. É importante que isso deve ser genuíno. Você tem que ter um interesse real no que está acontecendo com aquelas pessoas ou com aquele grupo, no intuito de se tornar um comunicador muito mais potente. Cada pessoa tem em seu mundo interno a capacidade de resolver o problema. Aqui está um ponto muito, 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 muito forte da filosofia do Erickson. O Erickson acreditava, e se você não tiver essa crença em você, você não consegue trabalhar com a hipnose ericksoniana. É melhor você, ou você incorpora essa crença, ou você arruma uma outra técnica. Porque essa técnica depende da crença de que cada pessoa tem no seu próprio mundo a resolução para o problema dela. Então, o hipnólogo, o terapeuta, o coach, o palestrante, não é ele que vai resolver o problema do outro. O hipnólogo ericksoniano não resolve. Ele não dá a solução de fora. Ele, através das técnicas, faz com que a pessoa, como se estivesse girando um mosaico, como se estivesse olhando um caleidoscópio de diversos pontos, o próprio cliente encontre, deixe emergir do mundo interno dele a solução para o problema dele. E a gente parte do pressuposto que toda pessoa tem no mundo interno dela a capacidade de resolver esse problema, seja recursos para uma mudança de carreira, recursos para uma separação, recursos para uma cura, ou mesmo recursos para se tornar mais autoconfiante, para fazer um novo negócio ou para entrar numa reunião. A solução está na pessoa. O hipnólogo, através de técnica, vai conseguir, de uma maneira muito rápida, por causa do estado de transe, fazer com que ela chegue nessa solução mais rápido, integre essa solução no corpo dela, no cérebro dela, no emocional dela. Mas a solução é dela, está nela. Esse é um princípio muito forte. O que a gente tem que fazer é colocar as pessoas em movimento. O Erickson dizia uma coisa interessante, que assim, talvez vocês queiram imaginar agora, todos vocês,
um lago muito grande, daqueles bem tranquilos. Sabe aquele lago que quando você olha, é como se tivesse um espelho que reflete a parte de cima, como se nada se movimentasse, até um silêncio. E aí você chega na borda e se abaixa e pega uma pedrinha qualquer, bem pequenininha, e joga lá no meio do lago. E quando você percebe essa pedrinha caindo ali, e as ondas que vão se formando e indo para as laterais, e você percebe depois de um tempo razoável que todas as moléculas de água daquele lago se mexeram através de uma pequena pedra que você tirou. E o Erickson dizia que tudo o que você precisa para ajudar o seu cliente a conquistar o que ele quer é atirar uma pequena pedra, uma mudança de 1 grau, e não uma mudança enorme, vai fazer todo o trabalho que é necessário. Tudo que é preciso é criar uma mudança estratégica que seja positiva para as pessoas. O Stephen Adler, que é o grande mestre que dá essa formação aqui no Brasil, junto com, em parceria da ACT com a Iluminata, e que tem todas essas filosofias, todas essas técnicas aqui foram tiradas do livro dele, que eu vou mostrar para vocês, e que é uma pessoa que eu admiro muito, costuma falar muito dessa questão de tudo que é preciso é se criar uma pequena mudança estratégica, e as coisas vão acontecer. Dentro desse relacionamento hipnólogo-cliente ou hipnólogo-grupo, a cada momento ele é recriado de novo. Ele é retransformado, há um intercâmbio de relações e de emoções que vem para lá e para cá. Não tem como você entrar numa sessão ou num trabalho de hipnose ericksoniana com uma agenda pré-definida. Isso não existe, não é feito de uma maneira racional. Você vai sentir o cliente, você vai sentir o campo, e aquilo vai emergir e vai se modificar o tempo todo. É algo vivo, um novo relacionamento é criado a cada momento. E aí, como a gente falou, basta se atirar uma pequena pedra para movimentar um enorme lago. E trocar, como o Stephen fala muito, uma má ideia por uma boa ideia. É tudo o que você precisa fazer se você quer trabalhar o desenvolvimento de pessoas. Importante falar que a hipnose ericksoniana também tem um uso muito forte para si mesmo. Tá? Eu, por exemplo, eu faço auto-hipnose comigo todos os dias. Até antes de entrar nesse webinar, são 5 minutos, num estado de transe, que já para mim é uma coisa bem natural, na qual eu crio um recurso de dentro de mim, seja fluidez com as minhas palavras, seja busca de conhecimento, seja autoconfiança, o que quer que seja. E isso torna uma coisa muito rápida, porque eu consigo acessar recursos de uma forma muito rápida. Eu tenho uma coluna na Cato Online, onde eu escrevo sobre sucesso, sobre carreira, sobre mudança pessoal, sobre escolhas, e eu ultimamente estou escrevendo os artigos saído de um estado de auto-hipnose. É interessante que se antes eu levava 1h30 para escrever um artigo pensando, hoje, saindo de um estado de auto-hipnose, ele acontece em 20, 25 minutos, sem muito controle do que está acontecendo, e sai já de uma vez, sem precisar de muita revisão, e muito mais bonito, tem tido muito mais impacto. É muito mais fácil para você viver, conquistar recursos, quando você consegue acessar o estado de transe bem. O Erickson dizia que todo problema tem solução e que toda fechadura tem sua chave. Isso é interessante porque na hipnose clássica sabe-se que apenas 20, 30% das pessoas são hipnotizáveis. O hipnólogo de palco ele faz testes para saber quem é hipnotizável ou não, inclusive para ele chamar aquela pessoa para o palco, porque uma grande parte não vai conseguir ser hipnotizada. Na hipnose ericksoniana, todas as pessoas são hipnotizáveis. Todas. Não existe uma que não seja. Basta ver quem nunca foi dirigindo de casa para o trabalho sem se dar conta do que estava acontecendo no meio do caminho. Isso é um estado de transe, é um estado hipnótico. Quem não assistiu uma televisão com tanta vontade que se esqueceu do que estava ao redor, esse é um estado hipnótico. Basta você encontrar a chave que abre aquela fechadura. Outra coisa muito interessante que o Erickson dizia é que não existe resistência. Quando eu comecei um trabalho de consultoria, faço trabalho com liderança em muitas empresas, eu ainda era bastante novo e sempre trabalhei com alta liderança e uma pessoa nova ia provavelmente encontrar muita resistência
para trabalhar, às vezes, com pessoas que, principalmente empresas que não querem estar ali, e sempre me perguntavam, como é que você consegue? As pessoas entram com uma resistência, confrontam, querem fazer coisas, e depois de uma hora todo mundo já está bem encaixado. E aí eu já tinha toda a técnica ericksoniana, que mostra o quanto a não confrontação e as técnicas de você dar um retorno ali, um retorno ali, fazem com que as pessoas acabem se engajando e se abrindo para as coisas que você tem a dizer. E há todo um intercâmbio de vulnerabilidade quando você faz um processo muito profundo. Então vamos lá para a segunda pergunta, pessoal. E a pergunta que vai aparecer aí para vocês, que o Pedro vai colocar, é em qual área profissional você pretende aplicar a hipnose ericksoniana? E talvez, se não seja profissional, se seja para o teu processo de crescimento, para o teu processo de cura, também coloca aí, por favor, concentração, o que quer que seja. Então vamos lá, Pedro, libera aí para o pessoal, por favor. Legal, pessoal. Mesmo jeito da primeira pergunta, super fácil. É só clicar na bolinha da opção desejada, que a gente já compila a resposta por aqui. É uma questão de uma única resposta, tá? Então você só pode escolher uma delas. Em qual área profissional você pretende aplicar a hipnose ericksoniana? As respostas podem ser: vou aplicar para meu crescimento pessoal, ensino, treinamento e comunicação em geral, terapia, medicina, fisioterapia e áreas da saúde, vendas ou outros. Caso alguma pessoa resolva responder outros e se sentir à vontade para escrever na área de questions, use a área de questions para formar para a gente qual é essa área, se você quiser, ok? Em qual área profissional você pretende aplicar a hipnose ericksoniana? Vamos dar aí pelo menos mais uns 15 segundos para que todos possam responder. A gente está com 82% dos votos compilados, crescendo. Então a gente vai dar aí mais uns 10 segundos para todo mundo, ok? Legal. Pessoal que chegou durante a palestra, se alguém tiver dúvida com relação à ferramenta, use a área de questions para conversar, tá? Aí a gente tira dúvidas tanto com relação ao tema quanto com relação à ferramenta também. Vamos ver quais foram as respostas. Nicolai, 36% das pessoas, que é a maioria, disseram que irão aplicar para o crescimento pessoal. E 21% disseram que é para ensino, treinamento e comunicação em geral. 34% das pessoas disseram terapia, medicina, fisioterapia e áreas da saúde. 7% disseram vendas, somente 2% disseram outros, com você. Ok. Obrigado, Pedro. Ok, pessoal, vamos em frente. Só para fazer um comentário, então, realmente, para o trabalho de crescimento pessoal, é uma técnica extremamente poderosa para você criar os estados emocionais que você quer, para você modificar suas próprias crenças, adquirir concentração, adquirir toda essa filosofia da não resistência, adquirir essa capacidade de se conectar com pessoas num nível muito profundo, a ponto de você chegar num lugar e você não saber porquê, mas as pessoas querem te ouvir, elas olham para você, elas ficam muito atentas na hora que você começa a falar. Então tem tudo isso a ver com o crescimento pessoal e também com o ensino, comunicação. Como a gente falou, você se torna um comunicador muito poderoso. Então você manda mensagens a níveis consciente e inconsciente, o que vai te tornar alguém com uma persuasão também muito mais poderosa. Claro que junto com isso vem toda uma responsabilidade aí, em torno até de um certo poder que se ganha com tanta persuasão. Agora é interessante aqui dentro da hipnose ericksoniana, isso vem acompanhado de uma filosofia de muito respeito, uma filosofia de cura, uma filosofia de crescimento, ok? Vamos lá. Quais os resultados? Então, é tornar-se um comunicador muito mais eficiente. Então, é captar a atenção, é criar um campo invisível de relacionamento, é ter uma comunicação muito além do só verbal, é usar todos esses recursos de modo a não captar a atenção, criar estados de transe e mandar mensagens que vão ficar dentro da cabeça da pessoa, rodando por muito tempo, e aí você vai ser capaz de ser um influenciador muito mais forte.
usar essa linguagem para promover o próprio desenvolvimento, e fundamental. Aliás, não tem como você desenvolver uma outra pessoa se não promover o seu desenvolvimento e também das pessoas ao seu redor, seja com qualquer técnica que você use. Aprender esse tipo de linguagem, essa técnica de linguagem, baseada em tonalidade de voz, existe toda uma técnica, pessoal, que não é abordada nessa palestra, de estilos de palavras, métodos de se falar, tipos de verbos que são utilizados, no qual você cria ou tende a criar esse processo de descrições, esse processo de estado de transe nas outras pessoas. Tá? Conectar-se a recursos muito profundos em si mesmo, seja mentais, cognitivos, emocionais, e auxiliar outras pessoas a conectarem isso de uma maneira mais simples, mais forte e mais rápida. Aprender a usar a sua própria mente inconsciente como um dos seus melhores recursos. Como eu falei, antes de eu entrar num webinar, faço um autotranse, antes de eu ir dar um treinamento, antes de eu fechar um negócio, antes de eu, lidar com meu filho, e uma série de outras coisas aí. É um processo natural que hoje eu faço antes de escrever uma coluna, antes de escrever um livro. São processos que, através do transe, em 5 minutos, eu entro na concentração, me conecto aquilo de um jeito muito mais fácil, muito mais rápido, até para tirar cansaço, para dormir melhor e uma série de coisas. E muito, muito mais que dá para se fazer com esse trabalho tão bonito que é a hipnose ericksoniana. Pelo menos na linha que nós acreditamos, na linha que nós desenvolvemos. É uma linha que vem muito do trabalho do Adler, que tem a ver com um trabalho realmente de muito respeito, um trabalho de muita cura e um trabalho de muita... um trabalho realmente de transformação muito bonito. E aí vamos para a terceira pergunta e última pergunta do dia. Claro que vocês vão ter as perguntas técnicas, mas a pergunta que eu coloco para vocês é o quanto você pretende fazer um curso de hipnose ericksoniana? Então, vamos lá, Pedro, por favor. Legal, Nicolai. Pessoal, agora que todo mundo está acostumado, acho que fica mais fácil, mas se alguém ainda tiver dúvida, pode usar a área de questions. Só clicar na bolinha branca da opção desejada. De novo, é uma pergunta de uma única opção de resposta. O quanto você pretende fazer um curso de hipnose ericksoniana? Ainda não sei, gostaria de mais informações. Vou fazer, mas ainda não sei quando. Quero fazer e aplicar na minha vida assim que possível. Estamos com 66%, 67% dos votos compilados. A gente vai dar aí aproximadamente 1 minuto para que todos possam responder. Nicolai, enquanto o pessoal responde, tem um pessoal de Portugal e um pessoal do Chile mandando um abraço para você. Provavelmente vai vir a questão aí de quando é que você vai estar lá novamente ministrando os seus treinamentos. Que legal, já estamos agendando aí, eu estarei em Portugal de novo, final de janeiro, acredito, 2012, Pedro, para mais aí 10 dias de trabalho. Eu mando um beijão para a turma lá, a última turma agora de agosto, setembro, foi muito, muito legal, foi um trabalho muito gostoso. Então, um grande abraço aí para a turma, para os de Chile também. Sejam muito bem-vindos aqui, ¿sí? Um abraço muito grande a todos. Legal, Nicolai. Vamos ver então como é que estão as respostas. 24% das pessoas, Nicolai, disseram que ainda não sabem, eles querem mais informações. 31% das pessoas disseram que vão fazer, mas ainda não sabem quando. Enquanto a grande maioria, 46% das pessoas, disseram que querem fazer e aplicar assim que possível em sua vida. Com você, Nicolai. Legal, muito obrigado. Então vamos em frente, pessoal. Vou falar um pouco do treinamento que a gente traz aí para o Brasil, desse treinamento em São Paulo, na parceria da Iluminata com a ACT. O instrutor é o próprio Stephen Paul Adler, que aí é uma das maiores autoridades do mundo no assunto, treinado aí pelos principais mestres, discípulos diretos do Erickson, psicoterapeuta, atuando há mais de 42 anos em Nova York. Além da hipnose ericksoniana, ele acumula pelo menos mais 18 tipos de técnicas. Tem lecionado aí no Brasil, na China,
Europa, Estados Unidos, enfim, uma série de outros lugares. Lançou o livro aí no Brasil, Hipnose Ericksoniana, Estratégias para Comunicação Efetiva, que é um livro bem legal até para começar mesmo, que tem os princípios básicos, ele vai numa linha mais terapêutica, voltada à terapia, e tem uma linha, tem casos, inclusive, de cura, e todas as filosofias básicas estão aí presentes. O Stephen, que está lá em Nova York, e que está lançando, está terminando o segundo livro dele, que vai ser um livro sobre metáforas, deve estar no Brasil aí agora em 2012. O Stephen, que é o fundador da ACT, e junto com o Eduardo, tocam a ACT aí nos Estados Unidos e no Brasil. E é ele quem vai estar aqui dando o treinamento que a gente vai ter em novembro agora. O local do treinamento é uma reserva ecológica, enfim, maravilhosa em Jundiaí, menos de meia hora de São Paulo, do lado do aeroporto, uns 45 minutos do aeroporto de Viracopos. A gente tem o pessoal vindo do tempo todo, tem aí em torno de 40 vagas, não enche mais do que isso, é fechado só para gente. E é um lugar com furô, com sauna, com piscina, com trilhas e com animais, é um lugar assim que só a estadia ali vale realmente como retiro, muito bem preparado para o trabalho que é feito ali, bem intenso durante esses dias todos. É um treinamento em parceria, existem 2 treinamentos agora em novembro. O primeiro treinamento é o curso de hipnose ericksoniana, ele dura 4 dias, ele vai de 19 a 22 de novembro, a única turma agora em 2011, única turma programada que a gente tem. Ele faz parte de um processo de certificação internacional, aqueles que querem ter uma certificação na técnica reconhecida internacionalmente pelos órgãos mais respeitados dos Estados Unidos. Este é um curso onde você vai aprender as técnicas básicas, de 19 a 22, em retiro, naquele espaço. Quem quiser, e a maioria das pessoas acaba optando por isso, fazer a certificação completa, pode optar, inclusive, para ir para um segundo módulo, que acontece nos 4 dias seguintes. Pula-se um dia no meio e mais 4 dias seguintes. E aí, formando o curso completo, os 8 dias completos, a pessoa recebe o certificado reconhecido pelo American Board of Hypnotherapy e assim, está certificada internacionalmente, com reconhecimento mundial, como hipnólogo ericksoniano. Ok? A gente vai falar, vou passar os contatos para quem tiver interesse de fazer esse trabalho. Existem várias outras coisas, e aí eu vou convidar vocês, daqui a pouco eu vou falar um pouco do site da Iluminata, tem uma série de outros treinamentos, de vídeos, de conteúdos, de um montão de coisa que tem lá. Em especial para o conteúdo de hipnose, peço para vocês conhecerem o site da ACT, está aí na tela. Você consegue fazer um download de um transe hipnótico, do lugar seguro, que ele cria dentro de você um espaço de segurança para todas as vezes que você precisar se sentir seguro, você pode repetir. Você faz um download de graça do site por MP3. Você tem uma série de CDs do Dr. Adler, direcionados, alguns para coisas diferentes, uns para autoestima, outros para recursos, outros para cura, que você pode adquirir lá também pelo site. Tem uma série de vídeos no canal do YouTube, e você também pode comprar o livro, seja no site da ACT, seja nas principais livrarias. Aí é uma edição da Quality Mark, que você encontra em qualquer livraria online. Então dá uma visita lá que você vai encontrar muita coisa interessante sobre hipnose ericksoniana. É o principal site aí em conteúdo. Você vai encontrar nos canais, seja da Iluminata Brasil, seja nos canais da CT, uma série de outros vídeos. No canal da CT você vai encontrar a entrevista no Amaro Júnior, você vai encontrar outras técnicas, outras falas do doutorado, seja em curas de trauma, em hipnose, uma série de outras coisas, tudo isso gratuitamente. Então faz uma visita lá, que você vai encontrar bastante coisa interessante. Outra coisa, pessoal, que eu queria falar para vocês, esta apresentação, o PDF dessa apresentação, ele está disponível para vocês, tá? Basta entrar em contato aí com a Cecília. Olhem lá, aqui no final a gente tem o contato da Cecília, né? Aqui embaixo. Vou até colocar aí para vocês o contato da Cecília.
E aí, vocês entrando em contato, vocês recebem essa apresentação, seja o PDF ou vocês recebem a gravação. Tudo isso que eu estou falando agora está sendo gravado. Então, você consegue receber um link, isso fica pronto em 5 a 7 dias úteis, onde você ouve essa palestra novamente, fica com ela no teu computador, passa para outras pessoas, olha para isso aí e faz isso tranquilamente. Qualquer informação sobre os cursos, entrar em contato aqui com a Cecília, iluminatabrasil.com.br, o telefone está aí. Para o curso de novembro, que é a única turma, a gente tem em torno de 40 vagas, é limitado, não passa disso, e já temos 32 pessoas inscritas. Tá? Então, realmente, nas últimas 3 turmas todas lotaram, e essa também vai lotar. Então, estamos aí já nas últimas vagas, se tiver interesse, entrar em contato aí com a Cecília. E também, se tiver outras perguntas para fazer, eu vou abrir um espaço aqui de 10 minutos para perguntas. Não dá para responder todas, o Pedro acaba selecionando algumas, mas está aí o meu e-mail. Eu não respondo imediatamente, mas eu respondo todas as perguntas que forem feitas aí por e-mail, ok? Então, vamos lá, Pedro, por favor, abre um espaço aí para o pessoal. Fazer as perguntas aí, como acharem, e eu vou responder aqui da melhor maneira possível para atender aí a turma, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai fazer em torno de 10 minutos, e aí eu vou encerrar para manter o horário, e aí depois eu peço que vocês permaneçam 3 minutos aí para responder o nosso questionário final. É um pedido aí que eu faço para vocês, porque é importante até para a gente saber os temas que a gente vai continuar colocando, os horários, e ter um feedback sobre a palestra, tá bom? Então, vamos lá, Pedro, perguntas. Legal, Nicolai. Nicolai, pergunta do Darkson é a seguinte. As sugestões hipnóticas é algo que tem a ver com a persuasão? Ou são caminhos diferentes? Legal, interessante a pergunta, viu, Darkson? Como é que é? Na hora que você entra num rapport ou numa conexão muito forte com o teu cliente, cria confiança, cria todo aquele campo lá, na hora que há o transe, a outra pessoa está em transe, você também, ela está confiando, já existe um trabalho de cocriação, vocês estão trabalhando em grupo, você vai fazer as sugestões hipnóticas, que são determinadas palavras ou frases feitas com técnica, que nós não abordamos aqui, não daria tempo para fazer isso, e que elas vão entrar diretamente no inconsciente do teu cliente como se fossem sugestões. Pelo fato delas serem sugestões para o inconsciente e não ordens, elas se tornam altamente persuasivas. Porque o que acontece? Como não é visto como resistência, porque o inconsciente, se eu dou uma ordem que é contrária aos valores daquela pessoa, o que ela acredita, o inconsciente dela trava aquela informação e não quer nem saber. Se eu dou sugestões com técnica hipnótica, ele se abre para aquela informação. O que acontece? Se ele se abre para a informação, eu fico, como comunicador, muito mais persuasivo. Muito, muito mais mesmo. Tá? Então, embora sugestões hipnóticas e persuasão não sejam a mesma coisa, dentro desse contexto todo que a gente comentou, as sugestões hipnóticas, elas são uma forma de persuasão muito mais forte do que as ordens diretas, as transferências de conhecimento de uma forma direta. Ok? Muito bom. Vamos lá, Pedro. Legal, Nicolai. Pergunta da Elvira. O que foi exposto até o momento, que são os princípios ericksonianos, não difere do que trabalhamos no contexto analítico jungniano. Para nós é fundamental o campo relacional. Qual a diferença entre um e outro método? O campo relacional, ele é um pressuposto para a criação de um estado onde possa se fazer a hipnose ericksoniana. Então, vamos dizer assim, eu acho que não só na junguiana, mas em qualquer tipo de comunicação de alto nível, terapia de alto nível, a criação do campo relacional, ela é fundamental para uma transformação profunda. Isso é o que a gente acredita. Tá? O Adler costuma chamar isso de campo transformacional, que é quando você tem um campo relacional positivo de alta qualidade. Uma vez criado este campo, eu posso fazer várias coisas dentro dele. Eu posso atuar, então, com uma análise, eu posso atuar com uma técnica mais para a linha junguiana, eu posso atuar como coach, eu posso atuar como conselheiro, ou eu posso aí entrar nas técnicas hipnóticas do Erickson, que não foram abordadas aqui, que são maneiras de se falar
através de sugestões, através de metáforas, através de colocações que induzem a pessoa a um estado de transe, que fazem o cérebro dela irem mergulhando para um estado de ondas mais alfa. Então, aonde que vai diferir? A criação do campo relacional é a mesma coisa. E é pressuposto para a hipnose. Mas depois de criado esse campo, o que eu faço nele? Aí a hipnose é diferente. Porque aí o tipo de comunicação que eu faço é diferente de uma terapia junguiana. Embora assim, as coisas possam se misturar. Mas o tipo de colocação, a maneira como eu faço as metáforas, a maneira como eu faço as sugestões, a maneira como eu não analiso nada. Na hipnose ericksoniana eu não analiso absolutamente nada. O meu cliente faz tudo, eu só dou sugestões. Eu não ponho conteúdo externo nele. Então aí tem algumas diferenciações. Embora a hipnose ericksoniana ela possa ser conjugada como técnica com quase qualquer outro tipo de técnica terapêutica. Tá? Então, assim, como resumo, o campo relacional nós acreditamos que é fundamental, e é fundamental na hipnose também, mas a técnica na qual você vai se comunicar, falar, inclusive reagir àquilo que o teu cliente traz, é diferente de uma técnica de análise, de uma técnica comportamental, de uma técnica cognitiva, é uma técnica de sugestão, é uma técnica onde somente ele, cria conteúdos e a gente não faz nenhum tipo de colocação de fora. Tá? Então, eu não vou entrar aqui na diferenciação das técnicas, até porque eu não sou um especialista em técnica terapêutica junguiana, mas o que eu posso dizer para você é que na hora do falar, na hora do abordar o conteúdo que vem do cliente, aí a técnica difere. Tá? Mas a criação do campo relacional é a mesma coisa e tem que ser de qualidade para qualquer tipo de trabalho de transformação. E sem contar que você, na hipnose ericksoniana, você coloca o teu cliente no estado de transe. Tá? E ele entra mesmo no estado de transe, vai para uma onda alfa de cérebro e se torna mais aberto a sugestões hipnóticas. Então isso também é fundamental, que não necessariamente acontece em outras técnicas. Claro que pode acontecer, a gente sabe que num processo terapêutico, seja qualquer que for, às vezes o cliente entra, vai e volta no inconsciente, mergulha, entra em estados de transe, mas na técnica ericksoniana esse é um pressuposto. Ok? Muito bom. Vamos lá, Pedro? Legal, Nicolai. Vou juntar algumas perguntas aqui, do Pedro, do Carlos. Pergunta referente aos módulos dos cursos. Vou fazer a pergunta do Pedro, que resume um pouco todas as outras. Vamos lá, deixa eu achar a pergunta aqui. Desculpa, a pergunta do João. Quais as exigências para trabalhar com hipnoterapia? A certificação em hipnose ericksoniana basta ou é preciso formação acadêmica na área da saúde? E o Carlos faz a pergunta, ele já tem treinamento em hipnose ericksoniana, gostaria de saber se ele consegue entrar direto no módulo intermediário. Ok. Eu vou responder uma de cada vez, tá? A pergunta do João primeiro. O que acontece? Entra a legislação brasileira na jogada. Então, como é que é? O reconhecimento como hipnólogo ericksoniano pelo American Board, que é uma instituição americana, então reconhecida no mundo inteiro, te reconhece como hipnólogo. Então, se você for fora do Brasil, se for na Europa, o teu diploma vale. Dentro do Brasil, por legislação brasileira, se você quiser ter no teu currículo não, mas se você quiser abrir um consultório, botar uma plaquinha lá, hipnólogo, isso só é permitido para as áreas de saúde. Então, para a psicologia, para a medicina e para a odontologia. Tá? Então, por exemplo, a gente tem assim, pelo menos metade das pessoas que fazem curso com a gente não são da área de saúde. Elas entram, elas podem colocar no currículo que são certificadas como hipnólogos ericksonianos? Podem, claro que sim, elas são, pelo American Board de Hipnoterapia. E elas vão usar isso, vão colocar no currículo, vão colocar no site delas, vão usar tudo isso. E vão, inclusive, dentro de um processo de atendimento, de PNL, de terapia, de coaching, dizer isso para os clientes dela. O que ela não vai poder fazer, por uma questão de legislação brasileira,
atuar formalmente com isso. Ela não pode abrir um consultório dizendo, olha, hipnólogo, ponto. Isso a legislação não vai permitir, tá? Então é assim que funciona aqui no Brasil, é importante saber disso. Aí muito depende do teu objetivo, né? Para que você vai usar? Se você vai usar para se tornar um comunicador, para colocar no teu currículo para ser um treinador com mais respeito, isso tudo não tem problema nenhum. Agora, se você pretende abrir um consultório com escrito hipnólogo de uma forma formal, pagar seus impostos por isso, você não vai poder, a não ser que você tenha por trás uma licença de medicina, de odontologia ou de psicologia. Ok? E a pergunta da formação básica. Eu não consigo responder essa pergunta diretamente, se dá para entrar lá ou não. Eu já te adianto que é muito difícil. Por quê? Porque é um processo de certificação. Então, o American Board de Hipnoterapia, ele exige uma carga horária que corresponde aos 8 dias. Então, se você fez 4 dias em alguma instituição que não esteja debaixo deste véu, por uma questão puramente burocrática, ele não vai te validar lá no final. Tá? Então, não é por uma questão técnica, a gente sabe, muitas pessoas têm uma formação ótima, completa em outras instituições, mas é por uma questão do Adler não conseguir, simplesmente não poder assinar como representante do American Board se a pessoa não completou aquela carga horária inicial. De qualquer maneira, entre em contato lá com a Cecília e a gente pode fazer uma consulta. Agora, eu já adianto que tem esse tipo de... E aí eu posso dizer que é realmente uma burocracia, uma exigência da certificação internacional e não uma exigência técnica. Tá? Ok, Pedro? Vamos para a última? Vamos sim, Nicolai. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Nicolai? Tô sim. Vamos lá, então. Tô sim. A pergunta da Ana Lia. A idade pode deixá-lo mais resistente na absorção dos conhecimentos e conceitos da hipnose ericksoniana? Olha, Analia, eu nunca ouvi falar de nada a respeito disso, tá? Não sei te responder baseado em nenhuma experiência. Nos nossos treinamentos, a gente tem pessoas das mais variadas idades, desde jovens que estão lá, tem gente que vai para desenvolvimento pessoal, para início de carreira, pessoas que ainda estão na faculdade de psicologia, por exemplo, ou pessoas palestrantes, advogados mesmo, pessoal de TI, e tem pessoas, terapeutas de muito mais idade, pessoas de muito mais idade. Tem pessoas que têm uma carreira já muito larga na área, por exemplo, da terapia, com uma série de outras técnicas e estão buscando uma integração. Então, eu nunca soube de nenhum relacionamento quanto a isso, tá? Então eu vou te dar uma resposta que o Erickson adorava dar, que é I don't know. Eu não sei, mas eu estou curioso para descobrir. Então vai ficar assim a resposta, tá? Ok, Pedro? Legal, Nicolai. Acho que eu vou devolver a bola para você para que você possa ir para o encerramento e eu continuo com o pessoal depois. Ok, pessoal. Eu queria assim, só falar para vocês que realmente aqui a gente não entrou nas técnicas específicas, então nós falamos mais sobre filosofia e benefícios e maneira de aprendizado. As técnicas realmente você precisa estar num treinamento para perceber. O que eu acredito hoje, a hipnose ericksoniana, a filosofia, eu gosto de chamar de filosofia, ela fez diferença na minha vida, conversem com pessoas que estiveram com a gente, porque ela realmente é um trabalho muito, muito profundo, muito bonito, que você vai levar para todas as áreas da sua vida, não só para o profissional, não só para alguma aplicação específica que você vai fazer, mas ao se tornar um comunicador e alguém que é flexível a entrar no mundo do outro, você vai ter uma série aí de benefícios. Então, eu, independente de quando vocês escolherem seguir esse caminho, sejam muito bem-vindos a um caminho que realmente é muito interessante. Busquem literatura, busquem vídeo, mas não deixem de tomar contato com isso em algum momento da vida de vocês, ok? Então, um abraço para todo mundo. Peço para ficarem aí um pouquinho, para responder no nosso questionário e entrarem em contato lá com a Iluminata, com a Cecília, se alguém tiver interesse, ou quem tiver interesse em fazer o programa, lembrando que a gente tem pelo menos aí 7 ou 8 vagas só.
realmente está bem apertada a coisa esse ano, ok? Então um abraço para todo mundo e boa noite. E lembrando que no site da Iluminata, www.iluminatabrasil.com.br, tem o nosso calendário, a nossa agenda, uma série de webinários que vão acontecer a cada uma semana, 15 dias, em vários outros temas, né? A própria PNL, o Enneagrama, coaching e vendas e uma série de outras coisas estão lá. E se vocês quiserem conhecer o calendário 2012, deem uma olhada, a gente tem aí alguns, inclusive comigo mesmo, que vão acontecer, outros com outras pessoas, ainda esse ano, em 2011, tá bom? Então, um abraço para todo mundo e até mais. Pedro, obrigado aí pelo suporte, tá? Obrigado você, Nicolai. Muito boa palestra. O pessoal está elogiando bastante aqui, agradecendo por esse tempo que a gente passou aqui aprendendo novamente. Pessoal, da minha parte, obrigado também, que, como o Nicolai adiantou, peço que vocês fiquem mais alguns segundos respondendo a pesquisa. Essa pesquisa vai aparecer na tela de vocês assim que vocês fecharem o software, tá? Então é só fechar essa tela vai aparecer, por favor responda para que a gente possa melhorar sempre. Entrem no site da Iluminata, vejam quais são os próximos eventos e a gente se encontra numa próxima aqui, seja sobre esse tema ou outros temas do que a Iluminata domina. Obrigado e boa noite a todos.